Insights, o podcast do Bradesco. A gente, com 17 anos, tinha 15 funcionários no nosso escritório, que ficava num coworking. Horrível coworking. Cara, um negócio... Mas era o que dava para pagar. A gente saía do colégio, a gente pegava aqueles patinetes e a gente ia de patinete, depois do colégio, pro escritório. O teu usuário, ele reservou esse voo. Mas tem um voo por outra companhia, saindo de outro aeroporto, que é mais barato. Aí o aprovador pode chegar para ele e falar, peraí, por que você escolheu esse voo super caro? Tem alguma justificativa? É porque eu tenho meu programa de milhagem lá. Ou, porque o aeroporto é mais perto da minha casa. Não, então não vou emitir esse voo, vou emitir o mais barato. Só assim a gente gerou uma economia para as empresas em torno de 30%. Oi pessoal, eu sou o Arthur Arraes e esse é um episódio da editoria New Gen aqui do Insights, onde a gente traz alguns jovens empreendedores que estão transformando os negócios. E hoje, na mesa, a gente tem um empreendedor que cresceu exponencialmente no setor de viagens e a gente vai falar um pouquinho sobre empreendedorismo, resiliência, liderança e muita inovação. A gente vai conversar com Gianluca Narras, cofundador da Flyby Viagens. Jean, seja muito bem-vindo ao Insights. Obrigado, muito obrigado, Arthur. Júlia, é um enorme prazer participar do programa de vocês. Obrigado mais uma vez pela presença e temos aqui a minha companheira do Private, Júlia Farra. Muito obrigado pela presença. Arthur, obrigada a você pelo convite. Jean, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês. Eu acho que a gente vai falar de uma pauta que todo mundo adora, né, pessoal? Viagens. Então, a Flyby tem sido uma empresa aí super referência. E eu queria, Jean, antes da gente falar um pouquinho da sua história, né? Eu queria que você falasse um pouquinho o que é a Flyby, quem é a Flyby. E se quiser, obviamente, já engatar aqui contando um pouquinho da sua história, seria ótimo. Bom, a Flyby, o que é a Flyby exatamente? A gente começou, eu e o meu sócio Marco, aos 16 anos de idade. Eu tenho um pai que é médico e ele sempre gostou de viajar, né? Porque ele tinha congressos e também porque ele era um cara que gostava de passear por aí, né? E ele falava para mim, meu filho, compra as minhas passagens, por favor, porque eu não sei como é que faz, como é que entra na internet e compra e tal. E eu falava, cara, eu compro. E eu comprava todas as passagens dele, eu tinha 15, 16 anos no colégio. Eu estudei no St. Paul's, na escola britânica, e eu ajudava ele lá quando dava. Aí eu me lembro do meu tio, irmão dele, ter falado assim pra mim, eu tô cheio de milha, eu tô cheio de ponto, mas, cara, eu não vou usar. E o banco tá mandando mensagem aqui pra mim, tá falando que vai vencer, eu não sei o que eu vou fazer com esse negócio, e eu não quero perder. E eu gravei aquilo no almoço, eu falei, cara, não sei o que ele vai fazer com isso, mas eu vou guardar essa informação, né? Foi assim num relance. O meu pai pediu uma passagem para a Itália, ele falou, filho, eu preciso ir para Milão, participar de um congresso, compra a passagem para mim. Eu lembro exatamente, né, que eu entrei lá no site da companhia aérea, o voo direto estava R$23 mil. Aí eu falei, olha, pai, tá R$23 mil. Ele, mas tá caro demais isso aí. 23 é muito caro, não dá. Acho que eu não vou no outro ano, em outra época. Aí eu falei, cara, eu lembro que o seu irmão falou que ele tinha umas milhas aí. Vou ligar para ele e vou ver como é que estão essas milhas dele aí, se tem suficiente. Aí eu liguei para ele e falei, tio, quantas milhas você tem? Eu tenho 200 mil milhas. Entrei no site e estava custando 200 mil milhas a passagem. Falei, tio, você me vende por quanto isso aí? Vende? Você quer que eu venda para você? Eu falei, não, eu compro de você. Por quanto que você quer me vender? Ele falou, não, 2 mil tá bom. Eu falei, tá bom? Ele, tá ótimo. Vai vencer esse negócio aí, não serve para nada. O coração até acelera nessa hora, né? R$2.000, pô. Ele falou, 2 mil. Eu falei, pai, ele quer vender por 2 mil, mas não sei como é que funciona isso. Você quer pagar ele? Não, manda um Pix lá para ele. Não tinha Pix na época, ele fez uma transferência. Eu emiti a passagem pro meu pai, ele ficou super feliz. E falou, isso aqui é maravilhoso. Um negócio que você compra
O meu tio ficou super feliz que ele ganhou o dinheiro das milhas que iam vencer. O meu pai ficou mais feliz ainda que ele economizou, tipo, 20 mil reais. E eu falei, pô, mas eu não ganhei nada com isso. Né? E tudo bem, né? Não era um propósito. Aí eu lembro, né, que eu cheguei pro meu amigo Marco, na época, na escola. Eu falei, cara, aconteceu um negócio meio estranho essa semana. Falei, o quê? Pô, meu pai me pediu um negócio de milha, uma passagem. Eu comprei do meu tio as milhas. E saiu muito mais barato. Aí o Marco falou, cara, é muito estranho isso. Quantas pessoas têm milhas e não usam? Eu falei, cara, não tenho ideia. Vamos fazer um teste? Falei, vamos. Falei, ó, minha avó tem um grupo lá das amigas dela de formada. Manda lá no grupo perguntando quais amigas dela têm milhas. Aí minha avó mandou lá, falou, ó, meu neto compra suas milhas. Mandou meu número. Cara, na hora, assim, 35 senhorinhas de 80 anos mandando mensagem pra mim. Ó, você compra milha? Como é que funciona? Não sei nem se eu tenho milha, mas me ajuda, tal. Aí eu pegava o número da gerente dela e falava, ó, ela não sabe quantas milhas ela tem, você sabe? A gerente, ó, ela tem 1 milhão de milhas. Aí eu chegava pra senhora e falava, a senhora tem 1 milhão de milhas, eu pago 10 mil reais. Mulher, o quê? 10 mil? Tudo isso? Eu pago 10 mil. Ela falou, não, cara, vou até ver com o meu marido se ele tem também, vou ver com as minhas filhas, com os meus netos. Quero vender tudo, né? Eu quero vender tudo. Eu ia lá e pagava a senhorinha, ela ficava super feliz e eu emitia, tipo, 30 passagens. Eu falei, cara, Marco, esse negócio tá começando a fazer sentido. Né? Porque tá todo mundo ficando super feliz. A senhorinha tá ficando feliz. Os nossos amigos que compravam as passagens, o pessoal ia passar o Réveillon em Trancoso e a passagem era super cara, ficava feliz. E a gente estava lá intermediando, arbitrando esse mercado. Vamos abrir uma empresa disso. Mas, pô, como assim abrir uma empresa? Eu não tenho nem idade. Eu falei, cara, não sei, vamos conversar com o advogado. E eu cheguei pro meu pai e falei, ó, pai, você conhece um advogado? Eu não conheço nenhum. Ó, tem um aqui que me ajudou uma vez, pode falar com ele. E aí eu conversei com o advogado, expliquei para ele, falei, não, precisa abrir um CNPJ, precisa fazer um negócio aqui e tal. E a gente se emancipou, né, porque a gente não tinha idade ainda para abrir uma empresa, a gente se emancipou, abriu a empresa e a gente, cara, começou assim na brincadeira. E hoje é um negócio, né, 8 anos depois, é um negócio que já funciona há 8 anos com mais de 150 funcionários e ano passado a gente bateu o nosso recorde de faturamento com 500 milhões de reais. Então é um negócio que está consolidando e está crescendo. Não, de um problema super simples, né? Assim, quantas vezes, né, Júlia, a gente pensou em ter as milhas, o que eu faço com essas milhas, né? Vai vencer, compro uma viagem qualquer, né? Então, acho que foi muito legal que vocês pegaram um problema que todo mundo pensava, todo mundo tinha, e falaram, não, peraí que eu vou arrumar uma solução para isso, né? Cara, foi muito louco, porque eu não era chegado nisso, né? Eu não era um rato das passagens. Porque hoje em dia tem uns caras aí que só fazem isso. Eu não era esse cara. As passagens, né? Eu não era esse cara. E aí tem até horário, né? Que você entra, tipo, 3 da manhã de segunda-feira. Melhor horário, né? Hoje tem um monte de curso, um monte de gente vendendo curso. Quando a gente começou, não existia curso. Ninguém falava disso. Não era um mercado que... Não era nem um mercado. Uhum. Era uma ideia, assim. Era uma coisa que as pessoas... Quem sabia, sabia. Quem não sabia, não sabia. E ficou meio assim, por muitos anos. Aí depois da pandemia, né, que eu acho que é um outro capítulo que a gente pode falar aqui, depois da pandemia começaram a aparecer vários cursos para as pessoas aprenderem a mexer com as milhas. Bom, Jean, vocês começaram sem nenhum apoio financeiro, né? Como é que foi lidar com esse risco para vocês? Vocês se sentiram ameaçados? Como que foi isso? Então, quando a gente começou, realmente a gente começou sem nenhum centavo, tá? Uhum. O que a gente fazia? A gente pegava as pessoas que queriam nos vender as milhas e a gente falava, ó, a gente vai te pagar assim que alguém comprar suas milhas. Então a gente só intermediava. A pessoa falava, ó, tenho aqui 1 milhão de milhas. Eu falava, ó, eu vou pagar 10 mil reais por ter 1 milhão de milhas a hora que alguém comprar uma passagem. Então a gente necessariamente estava ali prestando um serviço, intermediando, e a gente, né, o nosso serviço era de fato a intermediação.
Conforme o negócio foi ganhando fôlego, né, em termos financeiros, a gente começou a comprar à vista as milhas das pessoas que são, né, os clientes que venderam milhas. Porque a gente tem 2 clientes, né? O cliente que compra a passagem e o cliente que nos vende as milhas. Os 2 são clientes. A gente só intermedia a relação entre eles, né? Então a gente fez um dos poucos casos de bootstrapping, né? Porque a gente, de fato, até hoje nunca teve um aporte financeiro, nem meu, nem do meu sócio, porque a gente não tinha dinheiro para colocar, e nem de nenhum fundo ou private equity. A gente foi sozinho mesmo. Até porque vocês começaram muito cedo, né? Com quantos anos vocês começaram? 16? 16. Olha só, então acho que a gente é realmente um exemplo de empreendedorismo, não é nem jovem, né? É super jovem, né? Então isso é muito legal. E Jean, esse processo, até uma curiosidade, esse processo de transferência de milhas, né? Entre pessoas, CPFs, é tranquilo? Isso é possível? Você não transfere. Ah, não transfere. Não transfere. Você faz o seguinte, você está intermediando a compra e venda entre 2 pessoas, normalmente, né? Então eu estou comprando a tua milha e eu estou vendendo para a Júlia. Nesse caso, eu vou emitir a passagem na sua conta para ela, entendeu? Não passa para minha conta. Eu estou conectando ela, que é a compradora das suas milhas. O que ela está comprando de você? Milhas. E eu estou intermediando essa relação, entendeu? E de que forma você operacionaliza isso? Então, assim, você pede para o seu cliente que te vende as milhas entrar lá com os dados da outra pessoa e preencher, ou você que faz? Como que é isso? A gente assina um contrato com o vendedor de milhas de cessão de direitos daqueles pontos da pessoa, que tem, né, hoje em dia uma cláusula de LGPD muito forte, né? Então a gente de fato pega ali os dados das pessoas com a prévia autorização delas e emite as passagens para uma outra pessoa também com todo o respaldo ali da LGPD, para ter esse processo muito transparente, né? E a gente só intermedia, né? A gente não compra as milhas e transfere para a nossa propriedade. A gente emite da sua conta para a conta de outra pessoa. Não, muito legal. E é impressionante que mesmo em pleno 2025, a gente ainda tem uma quantidade de pessoas que não utilizam ou não sabem realmente utilizar as milhas até hoje, né? E eu queria te perguntar, acho que pensando um pouco nessa linha do empreendedorismo, né? Você começou quando tinha 16 anos. 16 anos, às vezes a gente não sabe o que vai fazer no próximo mês, no próximo final de semana. Você acha que você já tinha um pouco dessa veia empreendedora? Já era uma coisa que você sempre queria? Ou, não, eu penso em fazer uma faculdade, e aí depois eu penso o que eu faço? Assim, ou vocês realmente gostariam de um dia ter uma empresa? Porque seu pai era médico, né? Então, no final do dia, você não tinha um contato tão próximo com alguém empreendedor no dia a dia, né? Cara, assim, eu estudei a vida inteira, né, na escola britânica, mas odiava estudar. Odiava estudar. Pensa num cara que não gostava de estudar, esse cara era eu. Muitos ouvintes estão se identificando com isso nesse momento. Eu e o meu sócio, tá? Eu e o meu sócio. A gente queria trabalhar, a gente queria se sentir útil de alguma forma, porque não é todo mundo que é bom na escola. Né? Eu era razoável, eu não era um aluno assim, nota 10, eu era um aluno nota 6. Eu era razoável. Mas não é todo mundo que não é... assim, não é todo mundo que é bom na escola. Mas não é porque o cara não é bom na escola que o cara é inútil, que o cara não serve pra nada. Perfeito. Né? Então, eu acho que foi ali uma forma da gente se sentir útil, entendeu? A gente fala, pô, a gente pelo menos não é bom na escola, mas a gente é bom em alguma coisa. E puxar outras qualidades, né? Porque naquela época, se você fosse pensar, todo mundo era valorizado, se a pessoa é um estudioso, né? Agora, você conseguir achar essa outra utilidade te faz ainda ter um pouco mais de propósito, né? Não, exato. E assim, a nossa história, a minha história do meu sócio é um negócio muito maluco, porque a gente se forma, né? No momento que a gente se forma, a gente estudava, né, no St. Paul's, e perto da nossa escola tinha um coworking. Mas perto, assim, lá na Rua Groenlândia, no finalzinho da Rua Groenlândia. E a gente, com 17 anos, tinha 15 funcionários no nosso escritório, que ficava num coworking. Horrível coworking. Cara, um negócio... Mas era o que dava para pagar. A gente saía do colégio, a gente pegava aqueles patinetes verdes,
E a gente ia de patinete, depois do colégio, pro escritório. E a gente, foi levando assim nas coxas, né? Tanto a faculdade, tanto a escola quanto a empresa, né? Porque o cara que chega na empresa depois das 4 horas da tarde, ele não faz nada, né? E a gente sempre saiu muito tarde, né? E aí a gente se forma no colégio, na pandemia. Quando a gente se forma, eu já entro em algumas faculdades nos Estados Unidos e o Marco também. Aí os nossos pais chegam pra gente e falam, foi bom esse negócio de vocês, foi bacana, foi interessante, mas agora vocês vão estudar. Não, mas como a gente vai estudar? Não, pandemia, não tem ninguém comprando passagem, a gente, pandemia, imagina, a gente vendia passagem na pandemia, ninguém compra, não tinha nem avião saindo, né? E toda uma crise assim, né, que a gente não mandou ninguém embora, graças a Deus. Que legal. Mas, cara, uma crise maluca. E a gente olha para os nossos pais e fala, a gente vai trabalhar, a gente não vai para a faculdade. Não, mas como? Não, a gente entende que o nosso negócio já está funcionando e vai passar a pandemia, a gente vai crescer. E a gente não foi para a faculdade, a gente pegou ali o pós-pandemia, que foi fundamental para o nosso negócio, porque todos os players sumiram, né, os principais. E a gente, que era uma empresa pequena, a gente conseguiu pegar espaço desses outros caras no pós-pandemia, que nos proporcionou ali um crescimento único, que talvez a gente não teria se a gente não tivesse aproveitado essa oportunidade da pandemia. Muito legal. Eu queria também saber um pouquinho mais sobre os números, né? Você comentou brevemente, mas hoje vocês têm 150 funcionários, é isso? Quantos funcionários? Qual o último, né, 2024 de faturamento? Onde vocês estão se posicionando hoje, né? A gente estava conversando um pouquinho antes de iniciar. Fala um pouquinho desses números da empresa. Tá. Há 3 anos, a Flybuy abriu uma operação nos Estados Unidos, em Miami, que foi uma operação que foi focada no mercado americano, sim, mas também nos mercados latino-americanos. Na época, a gente enxergou isso como uma questão estratégica da empresa, de crescimento. A nossa empresa foi a primeira comercializadora de milhas que foi para o exterior, né? Então, do Brasil, a nossa empresa foi a primeira. Já existia nos Estados Unidos um modelo parecido? Cara, tem coisas parecidas, mas no Brasil todas as empresas são bem maiores. Legal. Então, assim, o Brasil realmente tem um mercado de intermediadoras maior do que o resto do mundo inteiro. A gente foi há 3 anos. É uma operação muito rentável para nós, que no passado fechou em mais de 120 milhões de reais de faturamento. E esse ano a gente está expandindo para o México. Então, a gente tem uma operação forte nos Estados Unidos, que opera Colômbia, Chile, México, Peru, enfim, basicamente todos os países da América Latina, excluindo o Brasil, alguns poucos países da Europa. E agora a gente decidiu investir no México. No ano passado, a Flybuy, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, fechou um faturamento de 500 milhões de reais, que foi o nosso recorde histórico. Não só vendendo milhas, né? A gente passou também a vender para empresas, né? Então, uma solução de viagens corporativas, e vender a parte terrestre do cliente, que a gente percebeu que a gente estava ali fazendo o mais difícil, que é vender a passagem. O cliente já estava comprando a passagem com a gente, mas o hotel ele não estava comprando. Foi ali que a gente percebeu que a gente tinha um mercado que a gente não estava explorando, que era o mercado da hotelaria e dos serviços terrestres em geral. E há 2 anos a gente focou nisso, né? A gente desenvolveu, e assim, falando de prestação de serviço no Brasil, cara, é um negócio muito complicado, né? Porque você está falando ali de mão de obra qualificada,
de pessoas que conhecem o assunto, que é um assunto relativamente complexo, né, que é o turismo de luxo, que é basicamente o que a gente opera hoje. E a gente colheu os frutos disso no ano passado e espera colher os bons frutos disso esse ano também, em 2025. Jean, você comentou que vocês expandiram aí o portfólio, né, para o segmento corporativo e para a classe executiva. Quanto cada um desses segmentos representam do faturamento? A Flybuy sempre foi focada na classe executiva, né? Então, desde o começo, lá atrás, quando a gente começou, a gente decidiu focar na classe executiva, porque na época já tinham 2 empresas muito grandes que vendiam milhas, mas nenhuma focava na executiva. Todas focavam na econômica, em passagens domésticas. Então a gente foi ali num caminho diferente, que a gente enxergou um mercado possível mercado bacana lá, né? E a Flybuy hoje ela opera tanto para empresas quanto para pessoas físicas. E qual que é a diferença disso assim no dia a dia, né? Quando a gente vende para uma empresa, é um processo completamente diferente do que quando a gente vende para uma pessoa física. Então, o que a gente oferece de diferente para as empresas? A gente tem um sistema nosso desenvolvido internamente na Flybuy que faz com que todo o processo de aprovação de compra e venda de passagens por empresas seja o mais natural possível para que a empresa economize os recursos dela em compra de passagens. Então, vou te dar um exemplo. A gente entra em algumas empresas hoje, né, que nos procuram, que eles falam assim, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque o nosso funcionário, quando ele vai comprar uma passagem, ele vai comprar ponte aérea, na companhia 1 está R$5.000, na 2 está R$2.000, e na 1 está R$1.000. Ele compra a companhia que vende por R$5.000 porque aqui ele tem o programa de milhagem, mas a gente não tem como controlar isso. E a gente foi ouvindo algumas reclamações das empresas e a gente desenvolveu um sistema que ele mostra para o usuário aprovador. Então você tem ali vários usuários que podem reservar as passagens. Quando o cara reserva uma passagem, ele vai lá para o Rio, por exemplo, e ele reserva um voo de Congonhas para Santos Dumont às 5 horas da tarde. E o voo está custando R$2.000. Quando ele reserva, já chega automaticamente para o aprovador dele que ele fez aquela reserva, falando, olha, o teu usuário ele reservou esse voo, mas tem um voo por outra companhia saindo de outro aeroporto que é mais barato. Aí o aprovador pode chegar para ele e falar, peraí, por que você escolheu esse voo super caro? Tem alguma justificativa? É porque eu tenho meu programa de milhagem lá. Ou porque o aeroporto é mais perto da minha casa. Não, então eu não vou emitir esse voo, vou emitir o mais barato. Só assim a gente gerou uma economia para as empresas em torno de 30%. A gente está falando de controle mesmo, não estamos falando de milha, de nada. Estamos falando de controle, né? Então, esse é o serviço que a gente presta para empresas hoje. E a gente cresceu muito, especialmente esse ano. Ano passado a gente cresceu bastante, mas esse ano a gente cresceu muito o nosso atendimento a empresas. A gente começou a ter... A gente nem faz muita propaganda disso, tá? É uma coisa que vai mais no boca a boca. A gente atende uma empresa que às vezes tem um funcionário que é demitido ou que sai dessa empresa e vai para uma outra e fala, mas eu comprava passagem lá e funcionava super bem. Uhum. Hoje a gente tem em torno de 30% do nosso faturamento em empresas. E assim, desde empresa que gasta R$5.000 por mês até empresa que gasta 5 milhões. O nosso negócio, ele realmente abrange ali um ticket muito diverso de empresas, né? Fora outras soluções que a gente desenvolveu, como o Expense, né? Então, sei lá, o cara está indo fazer uma viagem a trabalho e ele gastou R$100 ali numa churrascaria que a empresa precisa pagar para ele. Ele não precisa mandar esse relatório para alguém, não, ele coloca lá no sistema, já chega para o financeiro da empresa aprovar ou não e automaticamente ele já recebe o dinheiro. Então,
a gente tem ali várias soluções para viagens corporativas para empresas que gera uma economia grande para a empresa, de dinheiro e até uma economia de pessoal, de documento, de várias coisas que as empresas hoje ficam super incomodadas e a gente entra como uma solução para elas. Impressionante como que uma coisa simples de controle já faz gerar uma economia grande e representar uma parcela tão grande do faturamento da companhia, né? Então, eu achei muito legal que você falou do sistema, né? Então, imagino que vocês tenham investido consideravelmente nos últimos anos em tecnologia, né? Para que esse sistema e essa acesso numa plataforma, enfim, ele pudesse ser muito tranquilo. Uma coisa que eu fiquei curioso, Jean, então hoje a Flybuy ela tem essa plataforma onde eu entro e consigo acessar efetivamente, sejam as passagens, sejam as milhas, é isso? A pessoa tem acesso a isso? Não. O nosso atendimento ele é 100% humanizado. Então, você quer comprar uma passagem com a gente, você vai comprar no seu WhatsApp. Você vai mandar uma mensagem, alguém vai te responder. A gente tem um serviço de concierge nos 3 aeroportos de São Paulo que concentram 93% dos nossos embarques de pessoas físicas. Então, você chegou lá no aeroporto de Guarulhos, você vai fazer uma viagem. A hora que você chega no aeroporto, já tem um concierge nosso lá te esperando, tira a tua mala do carro, já está com o seu check-in pronto, despacha a tua mala para você e você vai viajar sem problema nenhum. Então, o nosso negócio ele sempre foi focado em humanizar o atendimento. Porque tem muita OTA hoje. OTA são Online Travel Agencies, né? Que são agências de viagem online, mas elas não prestam um serviço humanizado para a pessoa. E o cara fala, eu não quero depois ter que mudar minha passagem e passar 5 horas no telefone, num call center, pra dar um problema na ligação, ter que ligar de novo, ficar mais 5 horas. Eu não quero isso. Eu quero ligar para alguém, essa pessoa tem que me responder. O nosso SLA é o mais rápido hoje do mercado. E a gente cresceu assim. O nosso negócio ele tem esse DNA de trazer um atendimento humanizado. E é o que gera recorrência pra gente, né? Hoje a gente tem pessoas que compram e compram de novo porque elas estão satisfeitas com o atendimento. Mas eu achei muito legal porque em um ambiente onde cada vez mais, né, a gente vê empresas terceirizando esse serviço de atendimento, vocês estão focados realmente na humanização, né? E eu acho que com o passar dos anos isso vai se tornar um diferencial muito grande, né? Porque com a inteligência artificial, todos os nossos processos eles vão ficando automatizados. E o ser humano, como característica natural do ser humano, ele gosta de ter esse contato humano com as pessoas. Então, achei super legal. Jean, você falou que não faz nenhum marketing ativo, assim, que vocês não investem tanto em marketing, vai muito mais no boca a boca no segmento corporativo, né? No segmento de pessoa física mesmo, existe alguma comunidade, alguma plataforma que os clientes pessoas físicas possam acessar para ver as ofertas que tem? Como que é isso? A gente começou no Instagram. Tá. Então, a gente ia lá, a gente divulgava. A gente, hoje, das agências que trabalham com esse público de executiva, é a empresa que mais investe em tráfego pago no Brasil. Então, a gente tem todas as nossas ofertas divulgadas no nosso Instagram todo dia. Então, assim, se você sonhou que você quer ir para Miami, o Instagram ele vai te mostrar ali uma promoção para Miami por $2.500, que é o que a gente está vendendo hoje. Daqui a pouco o meu celular vai começar a me mostrar agora só a promoção de Miami. No voo direto. E assim, é um call to action, assim, tá aqui. Chama a gente agora que você vai fechar essa passagem. Então, nosso negócio, a gente tem um site, mas a gente até gera tráfego pelo site. Mas o nosso principal motor de divulgação, a gente tem muitas influenciadoras que trabalham para nós, mas, cara, o nosso negócio é tráfego pago. Hoje, se você quer ganhar dinheiro na internet, é tráfego pago. E já deu mais, tá? O CAC ele tem subido muito. Mas mesmo assim, o tráfego pago, ele é o nosso negócio, ele é assim, um grande pilar do nosso negócio. Porque eu brinco, né, com o Marco, eu falo, cara, a gente não tem tudo. A gente não tem tudo. Mas o que a gente tem que falar que a gente tem. Né? Então, assim, essas promoções muito loucas, tipo, sei lá, Miami por $2.500 de executiva. Você vai ver na companhia, tá R$30 mil. A gente tá vendendo por, sei lá, quanto que tá dando $2.500 hoje? 12 mil, 14 mil, nessa faixa, dependendo
do dólar. Então, o nosso negócio ele é um pouco diferente em termos de divulgação, né? A gente não tem ali uma loja física, não. Muito legal. É uma agência de viagens que funciona no Instagram. Muito bom. Na minha colinha aqui dos dados, a gente levantou um dado que eu achei super legal, né? 2024, os brasileiros acumularam mais de 920 bilhões de milhas / pontos em programas de fidelidade, segundo a Associação Brasileira das Empresas. E desse volume todo, no total, foram resgatados 803 bilhões de reais, né, de pontos, né? Ou seja, a gente está falando de uma diferença aqui de praticamente 120 bilhões. Ou seja, essa quantidade de milhas e pontos não resgatados é um mercado a se conquistar? Então, isso já diminuiu bastante, tá? O programa de fidelidade ele tem 3 formas de ganhar dinheiro. A primeira é no spread, que é o tanto que ele custou para ele emitir aquela milha e o tanto que você pagou por ela, o quanto que você vai resgatar ela, né? A segunda forma que eles têm de ganhar dinheiro é no tempo em que você acumulou e que você não usou. Então vamos supor, comprei hoje, eu acumulei 100 mil milhas, mas eu só vou usar daqui a um ano. Aquelas 100 mil milhas, na verdade, é dinheiro que está lá no programa, no caixa deles. Então vai estar lá no caixa deles, vai estar rendendo X% ao mês, vai chegar no final do ano, a tua 100 mil milhas que custou para o banco, para o programa de fidelidade, 10 mil reais, vai ter um acréscimo, vai ser, sei lá, 11.500, né? E a terceira é o breakage, que são os pontos expirados. A parte do breakage, para nós, ela é importante porque você pega aquele cliente que ele de fato não dá valor nenhum para as milhas dele. E tem um prazo para isso, Jean? Por exemplo, eu quero tentar pegar esse cliente quando está faltando 2 meses para expirar. Ou, eu quero pegar com 1 ano. Então, quanto menos tempo para expirar os pontos, menos valem os pontos. Por exemplo, você chega para mim, vi aqui que eu tenho 1 milhão de milhas vencendo amanhã. Cara, eu não vou poder te pagar se eu tivesse 1 ano. É igual estoque de produtos perecíveis, né? Você chega para mim, tenho, sei lá, 1 quilo de frango que vai vencer amanhã. Não dá. Ninguém vai comprar isso. E o cara que comprar, ele vai pagar bem barato para ele conseguir vender isso rapidamente. Uhum. Então, o nosso negócio ele funciona... vou fazer um paralelo aí com produtos perecíveis. O que eu prefiro? Eu prefiro pegar os pontos que estão vencendo. Porque eu posso pagar menos e posso ter uma rentabilidade mais alta. Mas também é bom para a gente pegar os pontos que vencem com um pouco mais de tempo. Porque a gente sempre vai achar um comprador para aquilo ali, né? A gente nunca vai comprar o ponto num valor que a gente não consiga vender. Jean, esse foi um setor muito impactado na pandemia, né? Então você mesmo comentou aí que vocês sofreram um pouco os impactos disso. Você acha que hoje a empresa estaria preparada para algo parecido? Olha, eu vou falar um pouco sobre a pandemia e o que foi a pandemia para o nosso negócio especificamente. Novembro de 2019, de novembro de 2019 até março de 2020, a gente, na época, tinha vendido 5 milhões de reais em passagens de voos a serem voados a partir de abril de 2020. Esse foi o problema. Porque eu tinha ali um custo fixo para manter a minha operação. Em março de 2020, lá para o dia, 10, que tudo começou a fechar, a gente viu que a gente já tem um grande índice de reversão de venda. Por que a reversão de venda ela é ruim? Porque não é que você está deixando de faturar. Você está devolvendo aquilo que você já faturou. Porque o cara não ia mais viajar. Então eu tive ali 5 meses de faturamento que eu tive que devolver para os meus clientes. Mas não foi só eu, foi o setor inteiro. Então o governo, muito sabiamente, fez uma medida provisória dizendo o seguinte:
as empresas de turismo, as empresas aéreas, as empresas de eventos, elas não são obrigadas a devolver nenhum valor para os seus clientes até 2 anos após o fim do decreto de calamidade pública, que acabou no dia 31 de dezembro de 2021. Então a gente só foi devolver esse dinheiro em 2023. E desculpa aqui, isso foi promulgado ou publicado logo no começo da pandemia? No começo da pandemia, foi em abril. Perfeito. Então, ou seja, era o timing perfeito que vocês teoricamente precisavam para isso. Se o governo não fizesse isso, não só a minha empresa, tá? Porque imagina, eu tinha 18 anos, eu tava achando, em fevereiro de 2020, eu tava achando que eu tava gigante, né? Eu falei, eu tô vendendo e eu vou crescer tantos por cento esse ano. Cara, foi um banho de água fria, mas sou empresário, o mercado inteiro de turismo, de viagens, companhias aéreas, ia todo mundo embora, ia todo mundo acabar. Né? Então o governo ajudou, a gente conseguiu liquidar o estoque antes do final do prazo estabelecido pelo governo e todo mundo recebeu o seu dinheiro devidamente pago. E a tua pergunta ela é interessante, que você perguntou assim, mas vocês estão preparados para uma segunda pandemia? Hoje a gente está muito organizado. Nosso negócio hoje está, graças a Deus, muito organizado. Mas nenhuma empresa está 100% preparada para uma pandemia, né? E era uma coisa que era antes de acontecer a pandemia, ninguém achou que fosse existir alguma coisa parecida com uma pandemia. Né? Ontem eu estava num almoço com um cara que trabalha no setor de turismo há 1 bilhão de anos, um amigo meu, e ele falou, cara, vocês têm alguma preocupação com a Terceira Guerra Mundial? Eu falei, nunca passou pela minha cabeça. Mas, se acontecer uma Terceira Guerra Mundial, vocês estão preparados? Eu falei, cara, acho que eu não tô. Ninguém tá. Né? Mas a gente tá organizado. Né? Então, assim, eu vejo que numa situação dessa, em que todo um mercado é afetado, o governo ele precisa ajudar as empresas. Né? Então, o governo ajudou, foi muito bom para nós. E nesse segundo momento que você fez essa pergunta, eu acho que assim, nos moldes do que aconteceu e da ajuda que foi oferecida, eu acho que a gente está preparado sim. E acho que nesse momento muito mais do que vocês tiveram lá atrás. Com certeza. Jean, muito legal, você comentou um pouquinho da pandemia, do passado, da fundação, da companhia, mas eu queria saber um pouquinho dos próximos passos, né? Os próximos anos. Eu acho que é muito legal porque a Flybuy, como ela tem esse ecossistema global praticamente, que eu quero dizer global, com vários países, né? Estados Unidos, Brasil, Peru, México, enfim, vocês conseguem acompanhar um pouco de todas as tendências que estão acontecendo e enxergar os próximos passos, né? E então, olhando daqui para frente, quais são os novos planejamentos da companhia? Então, a Flybuy, ela sempre se desenvolveu muito nos momentos em que a gente diversificou e aumentou a nossa prateleira de produtos. Então, assim, o negócio de milhas ele é muito bom, ele foi o que nos trouxe até aqui. A gente sabe disso, a gente reflete muito sobre isso, mas eu tenho certeza que o que vai trazer a nossa empresa para o próximo nível, né, para um grande crescimento, são os outros produtos que a gente está começando a oferecer e que a gente já está vendo o resultado deles. Então eu vou te dar um exemplo. Falei das viagens corporativas, falei do nosso investimento no mercado de hotelaria e serviços terrestres, que para nós é super importante. Com isso, só com o mercado de serviços terrestres, a gente poderia dobrar o nosso faturamento em até 2 anos, com os clientes que a gente já tem. Né? Então, se o cara que compra a passagem comprasse também o hotel e os serviços dele durante a viagem, a gente já poderia dobrar o nosso faturamento. Então, esse é um investimento que a gente está fazendo. É o que eu falo, né, com o Marco, meu sócio. É um low hanging fruit. Né? É uma coisa que está aqui, está perto, e a gente tem que focar nisso. Né? E, claro, o mercado mexicano, que a gente vai entrar agora em janeiro, de vez, né, fisicamente, é um grande
é uma grande promessa que a gente tem a partir de 2026. Muito bom, muito bom. Já caminhando aqui para o final do nosso episódio, pessoal, a gente tem o costume de pedir aqui para os nossos convidados uma dica, pode ser cultural, uma dica de vida, um livro, um filme, um podcast, uma dica de hábito, enfim. Você teria alguma coisa para compartilhar com a gente, Jean? Cara, uma dica de hábito, que eu acho que é uma coisa que me ajudou muito, e desde, cara, muito, muito pequeno eu faço isso. Eu leio muito. Mas assim, eu não leio muitos livros, eu leio sobre a atualidade, sobre o que está acontecendo. Né? Então, minha namorada até brinca. Ela fala, cara, você já atualizou a Fox News e a CNN 30 vezes. Não vai ter notícia nova em 10 minutos. Eu falei, tá, mas eu quero ver. Se tiver alguma coisa nova, eu quero ler. Né? Então, eu estou sempre lendo sobre atualidade, sobre aquilo que está acontecendo, especialmente aí sobre política e economia, que eu acho que é onde mais impacta o nosso negócio. E uma dica de livro, eu vou dar a dica aqui do livro do meu amigo, muito amigo meu, um cara que escreveu um livro maravilhoso, que é o Mário Rosa. É um livro, acho que já faz uns anos aí que ele escreveu, que chama Entre a Glória e a Vergonha. Ele fala muito sobre cases importantes de pessoas relevantes que já tiveram negócios muito grandes e perderam tudo. Né? Então, por isso que é Entre a Glória e a Vergonha. Porque ele mostra como que a gente tem que ser humilde sempre. Né? Não tem que ter... um dia você está em cima, um dia você está embaixo... Mas é um livro que conta bastante sobre até a história recente do Brasil e dos grandes escândalos que aconteceram. Então, o livro do Mário Rosa é uma boa leitura. Muito bom, e acho que é legal a gente sempre ter essa cabeça de que aprender, essa curiosidade é uma característica um pouco dos empresários aqui, que a gente traz dos jovens empresários, então acho que você está super correto aqui. E, pessoal, esse foi mais um episódio aqui do New Gen, do Insights, um podcast aqui do Bradesco. Eu tive o grande prazer de conversar um pouquinho, né, sobre viagens, sobre milhas, sobre estratégias como um todo, nesse mundo de turismo aqui com o Jean. Jean, muito obrigado pela sua presença. Foi um prazer enorme aprender com você. Obrigado pela presença aqui no Insights. Eu que agradeço. Eu agradeço vocês. E a minha parceira aqui, Júlia, muito obrigado pela companhia e pela parceria aqui no episódio Insights aqui com o Jean. Foi um prazer. Obrigada a vocês. Pessoal, muito bom. Então, mais uma vez, vocês que nos acompanham aqui no Insights já sabem, o Insights está em todas as plataformas principais. Ative o sininho para receber o aviso dos novos programas e até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.